seja muito bem-vindo ao Psicologia e Propósito. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre um tema delicado, necessário e profundamente humano: o recomeço e a reconstrução da autoestima. Ao longo da vida, todos nós passamos por experiências que abalam a forma como nós nos vemos. Fracassos, términos, rejeições, perdas e também as frustrações podem, pouco a pouco, enfraquecer a confiança em si mesmo e gerar a sensação de que não somos mais capazes de seguir em frente. Recomeçar nesse contexto não significa apagar o passado, mas sim aprender a olhar com mais compreensão e reconhecer limites. Hoje, para nos ajudar a entender melhor esse tema, recebemos aqui a psicoterapeuta Marília Rossetto. Marília, seja bem-vinda ao Psicologia e Propósito. Muito obrigada, Larissa. Você trabalha com a psicoterapia? Eu trabalho com a psicanálise. Com a psicanálise, né? Há quanto tempo você já está aí na área? Conta um pouquinho pra gente sua trajetória. Eu comecei, eu fiz psicologia, eu estudei na Universidade da Cidade do Cabo, lá na África do Sul. Morei lá. Você morou lá? Morei lá, 3 anos e pouquinho. Em que cidade você morou? Cidade do Cabo. Cidade do Cabo. Nossa, lá é maravilhoso. Eu fiquei lindo, 10 né? anos lá. Então, eu fiz a psicologia industrial e organizacional e estudos religiosos, né? Então, tudo voltado sempre para desenvolvimento, sociedade, falando da pessoa em si, né? E quando eu terminei a psicologia, eu acabei voltando para o Brasil. Foi quando eu comecei a fazer uma pós em psicologia transpessoal. E depois eu mergulhei direto na psicanálise, que foi onde eu me encontrei, eu me apaixonei. E daí pra frente, hoje eu falo, psicanálise é vida. É vida. É isso. E é quando a gente tem amor, né, pelo que a gente faz. Exato, né? Poder falar do que a gente gosta e trabalhar com isso, não tem coisa melhor. É bom demais. Quando eu sento ali pra poder atender, assim, no fim do dia e tudo mais, eu falo, ai, gente, nossa, parece que não é trabalhoso, né? É uma coisa que a gente faz com tanta satisfação. A gente gosta, né? Dá prazer. E quando a gente tá assim no dia a dia, a gente fala assim, acho que isso aqui tá lembrando aquele paciente. Nossa, olha isso aqui, dá pra usar com o paciente, tal. Exatamente. A gente vai... Não tem como. É muito legal, né? Hoje você tá falando, eu tô lembrando, porque hoje eu recebi uma mensagem de uma das minhas pacientes, ela falou, Marília, passei com mais de 80% na prova. Ela falou, eu só precisava não ficar duvidando de mim. E é tão legal escutar isso, quando a pessoa tem esse reconhecimento, ela olhou e falou, nossa, realmente, eu só precisava disso. E eu consegui. Aí pronto. É muito legal, né? E é satisfatório pra gente também, né? A gente vê que a gente tá no caminho certo, não só a pessoa. Eu não tô ali pra ajudar ninguém. Sim. Né? Eu não tenho esse poder de te ajudar. Mas toda vez que a pessoa senta na minha frente, eu falo, você é um canal. Então, você vai usar esse canal pra gente conseguir colocar em ordem o que tá em desordem aí. Então, a gente vai juntos, a gente vai caminhar juntos nisso. Exatamente. Ai, é muito bom. Mas falando do tema de hoje, o que é autoestima e como ela se forma ao longo da nossa vida? Autoestima é um termo que a gente escuta muito, né? E você fala, ela tem autoestima porque ela usa maquiagem, ela tá sempre bem arrumada. Ou então, fulaninho tá com baixa autoestima. Tá baixa autoestima, não tá bem. A autoestima, na verdade, ela vai... Não é uma coisa que você vai desenvolvendo ela durante a vida, né? Você vai crescendo com ela, você vai aprendendo ela. Eu sempre falo, quando a gente nasce, a gente recebe 2 alimentos, que é o alimento físico, né? Mamadeira ali, o leite materno, as papinhas, isso vai desenvolver o quê? Vai desenvolver nossa massa muscular, nossa osseatura, nossas sinapses, vai ajudar o nosso físico a fortalecer, a ser forte. Só que também a gente não fala que nesse processo a gente recebe nosso alimento mental. Sim. E de onde vem esse alimento mental, né? Ele vem dos nossos cuidadores principais ali. Então, a gente é alimentado com aquilo. Então, a gente vai crescendo, sendo alimentado não só pelos cuidadores, pelas pessoas que estão às nossas voltas, pela sociedade, pela escola, pela professora, pelo como ela fala, e como eu vou absorvendo isso. Então, a autoestima, ela nada mais é como se fosse a nota que eu dou para mim mesma. Como eu não é nem como eu me entendo ainda, mas como eu consigo lidar com as coisas. Sim. Né? Como eu vejo o mundo, como eu entendo os desafios, as dificuldades, as faltas, os erros, tudo isso. Aí eu vou usar da minha autoestima para eu conseguir me colocar na existência da vida. Diante de cada situação. Diante de cada situação, exatamente. Diante de cada situação. É muito comum, né? Hoje em dia, a gente, quando chega, às vezes, o paciente na primeira sessão e a pessoa já fala, eu não sei quem eu sou, né? A gente estava falando aqui no episódio anterior, que a gente gravou, sobre o autocuidado, né? Então,
o que é esse autocuidado, e as pessoas não sabem o que elas gostam, o que elas não gostam, elas não sabem o limite que elas conseguem impor, quer dizer, elas não conseguem impor, né? Elas não têm esse conhecimento. E a gente estava falando bastante de mães, né? Que muitas vezes as mães não têm esse autocuidado e geralmente não tendo autocuidado, a autoestima também ela não tem, né? O público feminino é um público muito cobrado. Você vai perdendo a identidade, é muito fácil, principalmente para pessoa que entrou na maternidade, ela perder um pouco da identidade ali, porque realmente é um ser que depende 100% de você para sobreviver. Sim. Então, você tem que abdicar de algumas coisas para você conseguir dar conta dali de fazer aquela pessoa sobreviver, crescer, desenvolver, né? Essa perda da identidade, ela é complexa. Sim. Né? Então, a gente vê muitas mães querendo voltar, tentando se achar depois, até mesmo, eu tenho essa maternidade agora, e como é que eu construo isso? Cadê eu no meio disso tudo? Não sei mais quem eu sou. Não sei mais quem eu sou. Não sei do que eu gosto, não sei o que eu quero fazer, né? E não tenho mais objetivos. Muito disso também, né? Mas em quais situações que costuma abalar mais profundamente a autoestima de uma pessoa? Isso depende muito e varia de como você entende você mesma. Como você lida com as situações, né? Então, o que chega muito na clínica para mim hoje, eu trabalho muito com mulheres. Término, abala, rejeição. E não é só rejeição de pessoas e relacionamento, não, rejeição no trabalho e família. Então, esses são, eu falo, é o trio, né? É o trio perfeito. É família, pai, mãe ali, irmãos, trabalho ou rejeição e parceria. Sim. Qualquer tipo de parceria que você tenha. E eu sempre, como eu trabalho, né? Como é que eu vou lidar com essa situação? Na verdade, a existência da dificuldade, dos problemas que existem na sua vida, vai sempre existir. Exato. A gente vai ter sempre problema. As coisas sempre vão acontecer. A vida acontece, as coisas acontecem. Agora, como é que eu enxergo isso? Porque o que aconteceu, se me abalou, se pegou aqui dentro, isso é meu. Sim. Como é que eu lido comigo no meio dessa situação? Se eu não estou conseguindo dar conta, como é que eu faço? Então, o primeiro de tudo é identificar. Ok, essa é uma situação difícil. Exato. Isso aqui não é legal, que é uma coisa muito complicada, né? A gente pegar e falar assim, não, essa situação está muito ruim, não está dando para eu lidar. Agora, ok, quais são os pontos que estão pegando para mim? O que eu estou sentindo com isso? Como é que eu me sinto aqui dentro? O que está acontecendo comigo? Né? E a partir daí a gente vai desenvolvendo. Tá, então isso daqui pegou em mim porque tocou numa ferida. Uma ferida de abandono, uma ferida que... alguma coisa que aconteceu, que fez me lembrar e me trouxe para essa posição novamente. Como é que eu cuido de mim nesse momento? Sim. Não sei se faz sentido, né? Mas eu gosto muito de trazer a pessoa para dentro para olhar para ela. Porque a existência do problema está aqui. Problemas existem, situações existem. Eu sempre falo, é um corredor. Sim. Então, eu tenho que chegar do outro lado. Como é que eu vou passar por esse corredor? Eu posso correr? Como que a gente vai fazer? Se tem tem umas pedras no meio do caminho, se tem uns buracos. Eu posso escolher como eu quero passar por ele. É uma escolha sua. Eu imagino que você trabalha também com adolescentes. Já tive mais, Já perguntaram para mim uma vez, assim, qual é para você, Laísa, qual que é o principal problema, assim, dos adolescentes de hoje em dia, generalizando, assim, né? E eu falei assim, eles não estão sabendo resolver situações, né? Mas como assim não sabe resolver a situação? Eu falei, não sabe, porque quando é criança, os pais dão a resolução pronta. Não deixa ele lutar por aquilo dali. Ah, tem um problema na escola, o pai quer de cara já ir na escola e resolver o problema. Não dá oportunidade para essa criança chegar e conversar com a professora, talvez conversar com um amiguinho, talvez ela mesma ir na direção e ela conversar com a diretora. Olha, está acontecendo isso, não estou gostando, não estou conseguindo, papapá. Os pais já chegam e já tomam a frente, já querem lá, já querem fazer e tudo mais. Sem deixar a criança, usando esse termo, quebrar a cara, né? Exato. E aí chega na adolescência, é isso. Eu tenho que chegar do outro lado do corredor e eu não sei como. Eu não sei atravessar. Porque eu tinha meu pai e minha mãe para me carregar. Passava por todos os obstáculos e eu não sentia problema nenhum, né? Então, a gente precisa trabalhar isso desde a infância para quando chegar até mesmo na fase da adolescência, conseguirem desenvolver melhor. Isso é importante porque eu falo isso muito com o paciente que é mãe de adolescentes. Porque... principalmente as millennials, né? Não gosto de taxar, mas já taxando. A gente quer resolver tudo. Sim. A gente foi criada a gente se colocou nesse lugar de resolução. A gente gosta de resolver as coisas. E quando você é mãe, você quer resolver. Sim. Você não quer ver seu filho sofrer. Só que você precisa deixar, não é ele sofrer,
Mas você precisa deixar ele evoluir o vocabulário emocional interno dentro dele. Exato. Se ele não tem vocabulário, ele não consegue nem se expressar do que ele está sentindo. Ele precisa entender. Você falou do limite. Limite é exatamente isso. Como é que eu entendo limites? Eu preciso ir nos lugares para entender que aquele lugar não é bom para mim. Não gostei daquele lugar. Então, isso daqui para mim é um limite. Mas você passou por uma experiência. Você passa por isso. Você precisa entender, aprender, desenvolver. Sim. Essa falta de vocabulário interno não deixa a gente andar. Exato. Então, quando eu não deixo o adolescente fazer, quando eu não deixo a criança espernear ali, ela tá emburrada, deixa ela emburrada. Você não tem que resolver, ela não tem que gostar de você. Eu falo, filho, não tem que gostar de você. Você é uma mãe chata. Vai, que bom que você vai ser mãe chata. É aquele papinho, né? Faça da sua mãe a sua melhor amiga. Não, ela é sua mãe. Não, ela é sua mãe, ela não é sua amiga. Exatamente. Mãe não é amiga, mãe é mãe. Exato. O Winnicott, ele falava, mãe boa é mãe desnecessária. Aquela que não é necessária para o filho. Quer dizer que você não existe? Não, você existe muito na vida dele. Só que ele sabe lidar com ele aprendeu. Exatamente. Acho que você foi tão boa que você fez ele aprender que ele é o suficiente para ele. Ele conseguiu desenvolver isso, exatamente. Exato. É muito bom, É muito legal. Mas o difícil é a gente colocar na cabeça dos pais, trabalhar isso nas crianças. Mas a gente consegue. E essa questão de autoestima, gente, a autoestima, a gente brinca e fala, ai, autoestima é tudo na vida. Acho que não chega a ser tudo, mas chega a ser quase tudo, né? Para uma pessoa ser bem-sucedida, assim, se ela tiver uma baixa autoestima, se ela não conseguir se enxergar, se ela não conseguir se valorizar, se ela não conseguir passar pelas dificuldades que ela tem na vida, confiar em si mesma que ela vai conseguir passar, criar estratégias que ela vai conseguir passar, como é que chega na fase adulta? Como é que chega a conquistar um emprego? Como é que chega a entrar na faculdade, a terminar a faculdade? Porque o que a gente vê muito são pessoas que entram na faculdade, era aquilo dali mesmo, era aquele curso que ela queria, mas não consigo com as pressões. Né? Fica demais. Esse negócio da autoestima, na verdade, ela é como se montasse a sua identidade, né? É você conseguir montar essa identidade. Por isso que a gente escuta muito, você falou, eu não sei nem do que eu gosto, eu não sei onde eu quero. Tem uma frase de Freud que ele fala, se você não sabe para onde você quer ir, nenhum lugar tá bom. Exato. Nada nunca vai estar bom para você. Porque você não sabe onde você quer ir. Você não sabe onde você quer chegar. Objetivos não existe. Só que como é que eu desenvolvo objetivos? Eu desenvolvo me conhecendo. Como é que eu me conheço? Aí você tem que mergulhar. Exatamente. Né? E esse é criar a sua identidade. Eu sempre falo, a maneira que você sente, o que o seu sentimento vai gerar o seu pensamento. E esse pensamento ele vai gerar suas atitudes, suas ações, que é a sua personalidade. Sim. Então, você olhar para o que você está sentindo já é um começo para você começar a entender como é que você trabalha por dentro. Como é que é seu vocabulário emocional. Como é que você conversa com você. O que você escuta de você mesmo ali, né? Sim. E quando as pessoas começam a ter dúvidas, né? Por que muitas vezes a pessoa começa, né, a duvidar de si mesma depois de erros ou perdas, acha que não é capaz, enfim. A dúvida geralmente quando você duvida é porque você já nunca acreditou. Então você acredita na dúvida, Sim. Não em você. Então, se eu não tenho, exatamente, se eu não conseguir desenvolver isso, a hora que eu enfrento um problema, enfrento um desafio, eu vou duvidar. Então, o erro, ele se torna o julgador de quem eu sou. Sim. Ao invés de eu conseguir entender que aquilo foi uma coisa que eu errei, que aconteceu, que não deu certo, que eu falhei, mas dá para continuar. Eu consigo fazer diferente. Isso daqui é um momento. Não é tudo, não sou eu, não me define. O problema é quando as pessoas pegam essa dúvida e tornam a definição de quem eu sou. Não consigo, nada dá certo, eu sempre fico aqui. Eu tenho muito estudante de medicina como paciente. E muitas delas estão terminando e estão nessa fase de residência. Né? E residência é uma coisa complexa. É uma coisa assim, eu falo, é doído, porque é muito estudo, é muita concorrência, muita cobrança no meio, cobrança delas mesmas. E são muitas provas e muitas horas. E é interessante que você vê que tem umas que, sim, tranquilo, vou fazer a prova, tá bom. E tem outras que não. Se cobram. É uma cobrança tão grande, mas tão grande, que elas estabilizam. É interessante ver isso, porque elas fazem simulados durante o ano. E elas estabilizam numa nota de simulado. E elas ficam tipo assim, tá aqui, tô aqui. Tá satisfeita? Não, tá super insatisfeita. Mas não consegue passar daquela média. É a nota que ela deu, é isso que eu consigo.
Tipo assim, eu não consigo ser melhor do que isso. Aí eu olho pro meu coleguinha, que também tá fazendo faculdade, tá prestando as mesmas residências que eu. Ah, mas ele acorda às 6 horas da manhã e dorme às 11. E, tipo assim, ele é o melhor aluno. Eu falei, tá, ele pode ser o melhor. É o que ele consegue fazer. Sim. Agora, vamos olhar para você. O que você consegue fazer? É só isso aqui que você consegue ou você consegue mais? Quais são os seus horários de estudo? Onde você rende mais? Qual é o horário que é melhor para você estudar? Ah, mas eu queria acordar às 6. Mas como é que é acordar às 6 da manhã para você? Você se sente bem? Você vai acordar às 6? Você vai conseguir estudar? Talvez não. Talvez não. Então, ele consegue fazer isso porque, de alguma forma, ele desenvolveu, ele conseguiu trabalhar para chegar até esse ponto. Quer dizer que seja impossível para você, que você nunca vai chegar nisso? Não. Mas agora você precisa entender como é que você funciona, como é que você trabalha. E aí você pode querer desenvolver para chegar, né? E é uma coisa que os adolescentes, eles olham e falam, eu quero estar ali. Mas tem um processo para chegar até aqui. O que eu vou fazer para chegar lá? Como é que eu chego ali? E talvez um vai chegar em, vamos colocar, 30 dias. Exato. E eu vou demorar ainda 90 para conseguir chegar, né? Mas essa frustração que eles sentem de não conseguir atingir aquela meta no mesmo tempo que o meu colega, é muito grande. Essa comparação gera dúvida de quem eu sou, porque eu já não acredito no que eu sou. E eu fico me comparando com o outro. Porque o outro consegue, eu não consigo. Então, ele é melhor do que eu. Eu vou falar, sim, ele pode ser melhor. Sim. Tem pessoas que são melhores que você. E tá tudo certo. Assim como tem você que é melhor que outras pessoas. Tá tudo bem. Então, será que isso... Eu não sou da psicanálise, eu sou da TCC. Será que isso... Agora a gente vai começar um debate. Vamos lá. Será que isso vem desde a infância? É muito comum a gente ver pais e mães falando assim, a minha filha andou com 9 meses. Nossa, o seu filho tem algum problema, porque já está com 1 ano e 4 meses, 1 ano e 3 meses, não andou ainda. A minha filha falou com 11 meses, já falava papai e mamãe. Nossa, mas seu filho está com 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses e ainda não fala nada. Já vem uma comparação desde criança, né? Aí chega na fase escolar. Aí, nossa, mas os seus amigos tiraram uma nota boa. Por que você não consegue? Você estuda igual a eles. Na mesma escola, tem as mesmas coisas e tudo mais, faz as mesmas atividades. Por que você não consegue? Se o seu amigo conseguiu, você também tem que conseguir. E vem crescendo com essas comparações. Olha seu primo, o pior é dos primos, né? Família, Da família. Olha seu primo que passou na federal e você passou na particular. O que é isso? Né? Talvez o seu primo estudou em escola pública e você na particular, você devia estar na federal. São comparações. Chega na fase adulta, isso é completamente frustrante. A pessoa se compara o tempo todo. Extremamente, extremamente. A gente cresceu num ambiente que a gente tem que se comparar o tempo. O que acontece não sei, no TCC, na psicanálise, a gente se forma a partir do olhar do outro. Então, o olhar da mamãe vai definir muito para mim, né? O meu cuidado, o olhar que a mamãe me deu, o que é esse olhar da mãe, como é que é o olhar do pai. E aí, a partir daí, eu vou me definindo a partir do olhar do outro. Então, o olhar do outro é muito importante para mim. Sim. Se eu não tenho esse olhar do outro, de onde eu vou tirar essa minha validação? Só que o que acontece no desenvolvimento, esse olhar do outro é importante, sim, a gente vive em sociedade, né? Não tem como excluir a sociedade e viver lá e virar um monge. Sim. Se quiser, também não tem problema, mas, assim, como é que eu vou, a partir disso, conseguir pegar... O outro existe, mas eu tenho que existir também. Sim. Eu existo aqui. E o que eu consigo fazer? E aí vira a luta interna, que é a mamãe quer isso de mim, a minha mãe gosta disso, meus pais me colocaram, mas aí vira uma cobrança minha hoje. Será que o o meu pai e a minha mãe querem de mim é o que eu quero para mim? Eu acho muito interessante porque na análise a gente gosta muito quando os pacientes escapam, né? Escapou ali. E teve uma que eu perguntei, ela falando do trabalho, porque trabalho para mim é tudo. Eu falei, você gosta do que você trabalha? Ela falou, eu gosto muito, é muito importante. Eu falei, que legal. E você trabalhou já desde nova, né? Ela, sim. Eu falei, e você já é independente financeiramente desde muito nova. Como é que é isso para você? Ela, não, sempre fui independente, nunca tive que depender de ninguém. Eu tinha que provar para os meus pais que eu conseguia. Eu falei, peguei. Vamos lá. A partir desse ponto. Vamos lá, né? Por que provar para eles que você conseguia? Porque era uma expectativa deles, não é uma dela. expectativa deles. Ou até mesmo, que é muito... Existe a expectativa dos pais, né? Mas o que eu crio em cima dessa expectativa que são deles, né? Eu quero desejar o desejo do outro. Sim. E eu não sei o que é o meu próprio desejo. Cadê o meu desejo? Exatamente. Cadê eu aqui? Eu conheci uma pessoa uma vez que... Nossa, quase todo fim de semana fazendo concurso. Concurso público. Eu falei, você gosta de fazer concurso público? Ela falou assim, odeio, detesto.
Eu falei, por que você faz? Você perde domingos fazendo provas, sabe? O que você escreve na redação? Ela, tem dia que eu escrevo receita de miojo. E vai, não sei nem o que eu tô marcando. Eu falei, mas por que você tá perdendo o seu dia? Meus pais fazem inscrição pra mim, pagam a inscrição, me entregam o meu local e horário de prova e falam, você tem uma prova tal dia. Eu falei, oi? A gente que trabalha na psicologia, a gente fica assim, peraí, mas e você? Exato, Você quer isso? Não, eu não quero. Tanto é que eu faço a prova por fazer. Eu falei, você tá conseguindo ver que isso é uma perda pra você e pra eles? Pra eles, vamos colocar a parte financeira e até uma perda de expectativas, porque eles estão colocando todas as expectativas em cima de você, achando que você tá se dedicando ao máximo nessas provas e você não tá. E uma perda pra você, que você tá perdendo o seu tempo, você tá perdendo tempo de sonho, porque você nem sabe o que você quer, mas você tem certeza que você não quer concurso. Exato. E ela falou assim, mas o que eu vou fazer? O que eles querem? Eu falei, mas você vai continuar fazendo prova e não vai passar nunca. É uma perda de ambos os lados. Então, vamos combinar que você precisa entender o que você quer. Você precisa colocar uma meta pra você, um objetivo pra você. Tá, mas e quando eu fizer isso? Como é que eu vou falar pros meus pais que eu não quero o que eles querem pra mim? Falei, peraí, então vamos por processos, né? Primeiro você entende o que você quer. E depois você vai trabalhar isso dentro de você, porque vai ser uma frustração para eles. Vai ser uma decepção para eles. Eles investiram todas as expectativas deles em cima de você, né? Mas tem isso muito, das pessoas não quererem assumir o que elas querem com medo de frustrar as expectativas do próximo. Muito. Demais. Muito. O julgador. Né? É o juiz ali. Exatamente. Eu dito a minha vida a partir do que eu acho que o outro vai pensar sobre mim. Exatamente. Só que se a gente for parar pra pensar, não tem como a gente saber o que o outro pensa. Não. Não tem como. A não ser que o outro sente na sua frente e fale, eu acho que você é isso, isso, isso e isso, e ainda assim eu acho que não sai 100% do que ele tá pensando. Então, a partir do momento que eu formo um pensamento sobre o que eu acho que o outro pensa, na verdade é isso que eu acho sobre mim, né? É como eu tô me vendo, é a minha autoestima. Onde é que eu tô me colocando? Num lugar de ser julgada o tempo todo. Eu vou me diminuindo, me cabendo, me encolhendo para poder... Sim. Né? Ter o desejo do outro. Exatamente. Ter o olhar do outro ali. Exatamente. Mas acho que esse não é o fim, né? Não é nunca o fim. É o nosso tema, reconstruindo a autoestima. Acho que tem como fazer de novo, acho que tem como você começar novamente. Sempre. Né? E dar certo pra você, com as suas expectativas e tudo mais. Sempre. Né? E como que a autocrítica excessiva, ela interfere nesse processo de reconstrução da autoestima? Eu acho, a autocrítica, se a gente tem autocrítica, a gente já não tem ali... Se a gente quer reconstruir alguma coisa criticando, se a gente for pegar o dicionário e olhar a palavra crítica, criticar. O que é criticar? Criticar é julgar. Eu estou julgando alguma coisa que, na minha opinião, é boa ou ruim. Sim. Se eu vou construir uma autoestima a partir de uma crítica, de onde ela vai sair? O que é essa autoestima que eu estou buscando, né? O que é isso? Então, se eu me critico constantemente, como é que eu vou construir alguma coisa que eu só critico? Né? Então, primeiro é conseguir ter mais compaixão com você mesma. Olhar para você e falar, não, tá, é isso que eu consigo fazer, eu erro, eu tenho dificuldade nisso eu sou boa, nisso eu não sou boa. E tá ok com o fato de, tipo assim, eu não sou boa nisso, eu tenho vontade de ser boa nisso aqui, então eu posso desenvolver, eu posso trabalhar, eu posso melhorar. Essa autocrítica excessiva, ela não vai te levar à construção. Não. Porque se você critica, você não constrói. Então, construa alguma coisa. Sim. Né? Olha de uma maneira que você pode construir, não criticar. Você pode avaliar. Olhar e falar assim, pô, essa atitude que eu tive realmente não foi legal. Como é que eu posso fazer melhor agora? Né? Mas as pessoas precisam se permitir errar. Exato. A gente já teve um episódio aqui falando sobre isso, né? E porque as pessoas, se eu não me engano, foi relacionado à psicologia do esporte, se eu não me engano. Né? Sobre essa frustração, né? E sobre... Não era exatamente sobre a frustração. Se eu não me engano, era sobre... Ai, gente... Sobre perda. Tipo assim, a pessoa pratica o esporte e ela perde, sabe? A derrota... E a psicóloga, se eu não me engano, foi até online que a gente teve essa entrevista. E ela falava assim,
é tão bom quando tem a derrota, porque a gente consegue trabalhar isso com os atletas de uma forma diferente, sabe? E eles precisam entender a derrota como algo bom. A derrota não é algo ruim. Da mesma forma que a frustração não é algo ruim. A gente tem que saber... Uma vez que eu escutei uma frase, ela é meio forte, meio feia, mas eu levo ela bastante. Eu falo assim, de toda desgraça, tira coisa boa. Eu não gosto dessa palavra desgraça. Eu sou de Brasília, essa palavra em Brasília é um palavrão, né? Aqui no Rio de Janeiro, nem tanto. Mas assim, de toda coisa ruim, tire o lado bom. Sim. Né? E é exatamente isso. De toda frustração, você tem que tirar o lado ruim. De toda derrota, você tem que tirar o lado... quer dizer, o lado bom. Toda frustração, você tira o lado bom. De toda derrota, você tira o lado bom. E você vai adaptando ali, mexendo. Peraí, por que eu perdi? O que eu errei? Não, eu errei porque eu fiz assim, assim, assim. Ah, então talvez se eu fizer assim, 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 eu vou conseguir ter um resultado melhor, né? E ali você vai adaptando, você vai melhorando. Exato. Se não tiver essa frustração, essa derrota, essa perda, a gente vai viver sempre assim, não. Em time que tá ganhando, não se mexe, né? Então a gente vai viver sempre linear. A gente nunca vai ter uma mudança para nada na vida. Por isso que as frustrações são tão boas. É importante. É importante. É importante porque a gente tem falta. Exato. A falta existe. Nós somos seres faltosos, a gente tem falta. Como é que eu lido com essa falta, né? Como é que eu lido com o que eu não tenho, com o que não existe? A perda é uma delas, porque a perda gera uma falta muito grande. Exato. Te coloca num lugar de a derrota, eu não sou capaz. Aí que começa esse ciclo. Eu perdi isso, então eu não sou bom o suficiente. E aí vem a avaliação, que foi o que você falou. Eu perdi. O que eu posso fazer para fazer diferente agora? Sim. Então, o que eu fiz, os tipos de treinamento que eu tive, a maneira que eu lidei, não deu certo. Eu preciso mudar. Então, eu preciso me avaliar aqui e desenvolver. A autoestima, isso tudo é muito moldável, né? Ele não é uma coisa fechada. Exatamente. Não é eu sou assim e pronto. Não, se você eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Gabriela no final. Se você quiser, você vai. Eu falo, a vida ela é uma escolha. Sim. O sentimento, ele é uma escolha. Sim. Eu gosto muito de trabalhar com a consciência, porque a partir do momento que você tem consciência, você tem o poder. E poder é o poder de escolha. Eu falo, autoconhecimento é escolha. Você conseguir desenvolver essa identidade, saber o que você quer, o que você gosta, é escolha. Porque você cria o poder de escolher o que você quer, para onde você quer ir, como você quer se sentir. Sim. Né? Exatamente. Isso é muito legal. E a gente terminou o primeiro bloco falando sobre essa questão de impor limites e tudo mais. E não sei na psicanálise. Na TCC, a gente trabalha com bastante treinamentos, né? Então, tem o treino de habilidades sociais, né? Que a gente faz e tudo mais. A gente coloca para a pessoa a importância do saber dizer não, mostrar o que ela quer, o que ela não quer, o que ela gosta, o que ela não gosta. E acaba que você sabendo dizer não, você está impondo limites para outras pessoas. E acaba que impondo limites para elas mesmas, né? Como que a psicanálise trabalha essa questão, assim? O limite da psicanálise, o limite é seu. É tudo a partir de você, né? O outro, ele tá ali, ele existe, mas quem é você a partir do outro, né? Então, como é que ao invés, os exercícios mesmo, é você começar a identificar o porquê que você não consegue falar não, onde é que te coloca, qual a posição que você está se colocando, como é que você se sente, por que você se sente assim? Porque agora que a gente vai olhar, geralmente, quando a gente não consegue falar não, é porque a gente quer muito que a pessoa goste da gente, né? Sim, você quer ser aceita. A gente quer ser aceita, a gente quer que as pessoas gostem, achem a gente legal, que fiquem felizes com a gente, só que tem sempre a gente vai ser legal, tem pessoa que não vai gostar da gente, e tá, ok, fazer o quê, né? O que eu posso fazer? E aí, a partir disso, eu sempre falo, o seu corpo é o seu limite. Aqui é você. Até onde eu vou, até onde eu existo, é o que eu consigo colocar limite, é o que eu consigo controlar. Saiu de mim, eu já não tenho mais controle. Aí é o outro. O que o outro fez não foi legal? Ok, não foi legal. Ele que lide com ele. Agora, como é que o que o outro fez, como é que repercutiu em mim? Aí isso eu tenho que olhar. Isso eu tenho que ver. Então, por muito tempo, que era uma dúvida muito grande minha, porque a gente vai vendo isso muito na psicologia, tem que colocar limite, aí você vê todo mundo falando, tem que colocar limite, e eu ficava nessa dúvida, tipo assim, como é que eu coloco o limite nas pessoas? Eu tenho que aprender, eu não sei falar não consigo colocar limite em ninguém, as pessoas fazem o que querem, e eu não sei o que é limite, eu ficava nessa dúvida até que, tipo assim, me deu um clarão, o dia que eu entendi que eu falei, caramba, o limite sou eu. O limite é meu, é o que eu quero. Se o outro não está bem com o que eu quero, o que eu posso fazer? Tem uma história que eu gosto muito que existe um jardim
E a menina, ela cuidava, esse jardim ele era aberto. E ela cuidava desse jardim. E tinha umas rosas ali. E as pessoas vinham, passavam, caminhavam, pisavam, arrancavam as rosas, até que um dia ela colocou um cercadinho. Sim. Quem não gostou do cercadinho ficou com muita raiva dela. Muita raiva. Mas quem gostou, quem gostava dela, continuava entrando, pedindo para entrar. Então, o limite, ele é isso, né? Ele tem aquilo que você pode negociar, Sim. aquilo que é inegociável para você. Eu falo, é um quarto, a gente é um quarto, nossa mente é um quarto. O que eu quero deixar entrar? Tem a parede, que não tem como passar, isso aqui ninguém entra. Sim. Tem uma porta que a pessoa pode bater, se eu quiser deixar, eu deixo ela entrar. Se eu quiser, eu deixo ela entrar. E tem uma janela. Então, você quer falar comigo? Meu limite é, eu vou ali e falo com você na janela, se eu quiser. Então, é isso, né? Quem eu quero deixar entrar no meu quarto vai fazer bagunça, porque depois eu que vou ter que limpar, eu que vou ter que arrumar essa bagunça. Exatamente. Né? E a gente traz esse exemplo para nossa vida, né? Exato. Eu vou deixar entrar na minha vida? Você vai fazer uma bagunça na minha vida? Porque, ó, tô em terapia, tô me tratando, tô aprendendo a colocar limites. Se for para fazer uma bagunça, é melhor você virar as costas e ir embora e me deixa quieta. Exato. Né? Então, é bastante isso também. Quem põe limite é a gente. Nós somos o limite. Exato. Eu que abro a porta, eu que deixo a pessoa entrar. E isso faz parte do autocuidado. Muito, e eleva né? a autoestima completamente. Exatamente, Né? exatamente. O problema é que isso não é muito bem visto na sociedade em si, né? Eu costumo brincar dizendo que não é bem visto por pessoas que não fazem terapia. Isso é uma Porque boa colocação. quem faz terapia vai entender o que você está fazendo, entendeu? Vai entender as suas atitudes, o seu comportamento, vai entender o que você está falando, porque está falando a mesma língua que você. Aí eu brinco, falo, não é bem visto, não é que não seja bem visto pela sociedade, não é bem visto por pessoas que não fazem terapia, porque não está entendendo o que você está falando, né? Pessoas quando começam a impor o limite, né? Limite para outras pessoas, como você falou, nossa, julgamento é a primeira coisa que bate na porta. Terrível. É, as pessoas não gostam, né? Não. Ninguém Principalmente se gosta. tratando de limite. Ninguém gosta quando você fala não. Sim, Ninguém vai gostar. sim. Ok, o que eu posso fazer? É quase é problema seu, não meu. É basicamente isso, o problema é dele. Agora, ele que lide com isso. Agora, como é que eu fico sabendo disso, sabendo que aquela pessoa ela vai ficar desse jeito comigo? Sim. Aí eu tenho que olhar isso pra mim, porque isso vai diretamente pra minha autoestima. Porque a gente começa a se culpar, a gente começa a se julgar, achar que o que a gente fez não foi o suficiente, que a gente podia ter falado, podia ter deixado, mas isso ia me incomodar, isso ia me deixar mal, não ia me fazer bem. Né? Então, é olhar para... Eu sempre falo, olha para você. Como é que isso faz você se sentir? Eu colocar esse limite nessa pessoa, e eu gosto muito de trabalhar nesse sentido a gente vai aprendendo a colocar esses limites. Não é que eu vou chegar para a pessoa e falar, não quero. Porque a pessoa fala, eu tenho que falar não sei falar não. Eu falei, tá, Mas você não sabe falar não precisa falar não. É porque elas acham que a questão é só chegar e falar um não, virar as costas e ir embora. E não é isso. Exatamente, não é isso. Você não precisa falar não, mas você pode aprender como é que essa situação remexe, e como é que você pode lidar com ela ali, para você colocar esse, tipo assim, aqui não, Sim. aqui acabou. Sim. Esse é meu espaço. Exatamente. Né? Eu treino de habilidades sociais dentro da TCC, a gente lida com... Eu sempre falei isso aqui, é uma linha muito tênue. De um lado você é agressivo, do outro lado você é passivo, você não faz nada, e no meio você é assertivo. E as pessoas falam assim, tá, o problema é que como que eu vou sair, sei lá, da agressividade e eu vou chegar na passividade, quer dizer, na assertividade, sem eu chegar na passividade, sem ficar sem fazer nada. E eu falo, aí que você precisa se conhecer para você ver até onde você consegue ir em cada situação. É exatamente isso. Vão ter situações que você ainda não está apto para lidar com elas, mas você vai conseguir, mas que você vai ser agressivo com essas pessoas, na imposição de limites, sabe? Falar não e tudo mais. Vão ter situações que você não vai conseguir agir ainda e você vai ficar na passividade. E vão ter outras situações que você vai saber manejar de uma maneira assertiva que todo mundo vai te entender e vai ficar tudo bem. Exato. Entendeu? E tem esse treinamento, tem gente que não legal. tem paciência, a gente fala assim, calma, gente, vai dar certo. Mas você tem que ter paciência com você mesmo, se conhecer, olhar para dentro de você, ver até onde você consegue ir, o que você aceita, o que você não aceita, sabe? E entender isso. Aí que você falou que nem sempre você vai agradar todo mundo. A gente sempre brinca e fala, né? E que não deixa de ser verdade. Nem Jesus Cristo, quando veio aqui na Terra, agradou todo mundo. Não vai ser você que vai conseguir agradar. Exato. Sabe? Exato. Então, mas a pessoa precisa se autoconhecer para ela reconhecer isso. Exatamente. Esse treinamento de habilidade é muito legal, porque o pessoal é muito visual, né? Sim. Hoje em dia. Você quer muito as coisas literais. Você conseguir nomear, ajudar a nomear,
Eu acho que é o que abre espaço para você começar a entender como se organizar no meio disso. Então, aqui está esse espaço que é seu, você pode agir assim, como é que você age aqui, aqui tem essa transição e como é que você chega nesse final aqui. Sim. Mas aí nesse meio existem erros, existem perdas e tem pessoas que têm mais dificuldades, né, em se perdoar pelos próprios erros e tudo mais. Por que que algumas pessoas têm essa dificuldade maior e como lidar com esses erros e essas perdas? Como eu começaria era olhar e tentar entender o que a pessoa entende como perdão. O que ela entende como perdão? O que é perdoar para ela, Sim. né? Porque a partir dali a gente consegue trabalhar o porquê. O que seria você se perdoar? É você conseguir viver bem, mas você tem culpa porque você acha que você tem que ficar mal pelo que aconteceu? Ou então você está num lugar onde existe uma outra pessoa que ela coloca você se permite colocar, que ninguém coloca a gente em lugar nenhum, né? Sim. A gente se permite colocar naquela posição onde eu tenho que ficar sofrendo pelo que aconteceu, me martirizando. Então, o perdão, ele vai de como você entende isso e que em pontos em você está puxando para você não conseguir se libertar dele, né? Se libertar do que aconteceu. Porque erro, a gente erra o tempo todo. Difícil um dia que a gente não erre. Não é? A gente vai errar o tempo todo, não tem como. Não tem como. Sim. Se a gente se prender nisso, a gente não consegue viver mais. Eu vou viver um martírio. Exatamente. Mas é muito mais fácil para as pessoas perdoarem os outros. Ai, a Marília veio aqui no programa, gente, ela falou uma coisa para mim que me ofendeu. Ah, mas tudo bem, eu vou trabalhar isso dentro de mim, tá bom, Marília, eu te perdoo. Agora, quando eu me julgo, eu não consigo me perdoar, né? Então, as pessoas, elas conseguem ser muito mais solistas, amorosas, né? Olhar mais para o outro do que para elas mesmas. Então, tem muita gente que fala assim, eu consigo perdoar o outro, mas eu não consigo me perdoar por algo que eu fiz, por algo que eu pensei, por algo que eu estou agindo dessa forma, por um erro que eu cometi comigo mesmo, não foi nem com outra pessoa, mas eu não consigo me perdoar por isso. E daí vem a importância, né, do autocuidado e olhar para dentro de si e reconhecer que, da mesma forma que a Marília pode ter errado comigo, porque você é um ser humano, eu também sou um ser humano e eu posso errar comigo mesma. E eu preciso me perdoar da mesma forma que eu perdoo você. Exatamente. Né? Exatamente. Mas as pessoas têm muita dificuldade nisso, de conseguir se perdoar. Tem. É o valor que elas se dão, né? É como eu me vejo. Eu falo sempre, a vida é um reflexo, né? A gente se olhando no espelho, a gente vai ver o nosso reflexo. Se aquele reflexo ele tá triste ou emburrado, não tem como eu virar pro reflexo e falar, sorri, fica feliz. Sorri, fica feliz. Eu tenho que sorrir. Exatamente, o movimento é meu. E quem tem que fazer esse movimento sou eu. Eu tenho que permitir me perdoar. Se eu não me permito, como é que o meu reflexo vai ficar sorrindo para mim, vai ficar bem, vai ficar feliz? Agora, tem uma coisa que a gente fala muito na psicanálise, que é o prazer de estar nessa posição de sofrimento. Que aí também vai diretamente como você se sente com relação a você, onde você acha que você é merecedor ou não é merecedor do que você vive, de como você se sente. Então, é a estima que eu tenho sobre mim mesma, minha autoestima, minha autoavaliação, o valor e a nota. É uma nota que eu estou me dando. Então, se eu vejo que eu tenho uma nota muito baixa, eu não mereço sair desse lugar onde eu estou agora. Porque aqui, de alguma forma, ainda me dá alguma forma de... Eu vou usar uma palavra que é bem psicanalítica, é o prazer. Que a gente entende o prazer como alguma coisa que tem ali que está me gerando. É um lugar familiar, é de conforto. Sim. Eu já escutei isso várias vezes, quando pessoas começam na terapia e tal. A gente começa a trabalhar essa questão de autoestima, de autoconhecimento e tudo mais. E aí a pessoa vira e fala assim, mas eu não estou fazendo terapia para me tornar egoísta, né? E eu falo assim, mas você está se tornando egoísta? Você pensa que você está se tornando egoísta? É porque eu tenho que olhar muito para mim, mas e o outro? Né? Eu tenho que servir sempre a mim, mas e o outro? Eu não vou mais servir o outro? Eu falo, não, você pode servir o outro, desde que isso seja algo bom, apropriado, esteja dentro do seu limite. Exato. Né? E aí as pessoas começam a confundir um pouco, que a gente mostra para elas que elas têm que olhar para dentro delas e automaticamente elas vão olhando para dentro delas sozinhas, porque a gente não está ali para falar, olha para dentro de você, né? Mas sozinhas elas vão falando, elas vão se escutando, elas vão vendo. E elas falam assim, é um pouco de egoísmo, né? E eu falo assim, vamos trazer então essa palavra egoísmo para o lado positivo? Vamos dizer que é um egoísmo bom, né? Porque você está olhando para você de uma forma que ninguém nunca te viu.
e que ninguém talvez nunca vai te ver. Ótimo, exatamente Né? isso. Então, vamos trazer isso para um egoísmo bom. Você está sendo egoísta com você, mas numa proporção boa, né? E não menosprezando as outras pessoas que convivem com você e que merecem seu cuidado também. Sim. E tudo mais, né? Então, tem essa confusão, às vezes, das pessoas. Existe. Essa confusão com o egoísmo, né? Eu olhar para mim, eu pensar no que eu gosto é egoísmo. Eu poder fazer o que eu gosto é egoísmo da minha parte. Sim. Eu me colocar nesse lugar, dentro de relacionamento, isso é muito importante, porque a gente vê muito isso. Principalmente, como eu trabalho muito com mulheres, as mulheres chegam... Então, mas se eu fizer isso, eu tenho que pensar nele. Eu não vou poder mais fazer isso. Eu falei, por que você não pode mais fazer isso? Não, porque aí eu vou ter... Como é que eu vou fazer? Por que não fazer? Sim. Como é que é? Você já conversou com seu parceiro sobre isso? Vocês já sentaram, já conversaram? Né? Como é que fica essa situação entre vocês dois? Mas antes disso, você tem que olhar para você. Eu falo, se você começa a deixar você de lado dentro de um relacionamento, você começa a parar de existir. Sim. Para o outro poder existir. E nessa que eu vou deixando o outro existir, o que o outro tem, como é que ele pensa, o que ele acha de mim, a minha identidade, ela some. E aí, que eu falo, muitas vezes eu falo, gente, não é nem caso, tem que terminar, relacionamento tóxico. Não, você tem que se achar no meio disso. Sim. Você tem que se olhar e se entender. E ver o que você quer, onde é que você existe no meio dessa relação. Eu gosto muito de trazer a analogia da laranja, né? Da música do Fábio Júnior. Porque eu falo, metade de laranja ninguém sobrevive. Você corta a laranja ao meio, ela vai durar um dia. Agora, se você der uma laranja inteira, você dura muito mais tempo. Então, seja uma laranja inteira, seja Sim. você. Se acha, né? Se construa aqui. Sim, teve até um episódio que eu estava conversando com a convidada e eu falei com ela sobre uma mulher que eu perguntei a ela, falei assim, daqui a 5 anos, como é que você se vê? Sim. Casada e tal, e ela... o meu marido quer se mudar para tal lugar e tal, não, porque o meu marido não sei o quê. Eu falei, não, tá, isso aí é a expectativa do seu marido, é o plano do seu marido. Você, o que você quer? E aí ela se frustrou. Porque ela falou assim, eu não tenho mais objetivo. Eu não tenho mais um plano, eu não tenho mais um sonho. Desde que eu casei, eu passei a viver o plano, o sonho, o objetivo dele. Mas o meu eu não estou mais vivendo. Aí eu falei assim, e qual que é o seu? Ela, não sei, eu não tenho mais. Eu falei, então, peraí, então chegou o momento de você se achar. Exato. O que é que você quer? Vamos fazer um planejamento? Daqui a 5 anos, como é que você se vê? O que você quer alcançar daqui a 5 anos? Você ainda não tem uma faculdade, você planeja fazer uma faculdade? Você planeja fazer um curso técnico? Você planeja ter filhos? Não planeja? Enfim, o que você quer para daqui a 5 anos? E ela parou e ela falou assim, gente, eu não tenho mais vida. Eu vivo em prol da vida... Isso é difícil, é legal pra gente que a gente fez a pessoa entender isso, né? E a gente espera que dali em diante ela tome outro curso, né? Da vida dela. Mas é frustrante pra essa pessoa nesse momento. Você cutucou ele, você foi num ponto. Ela não sabe mais quem ela é, o que ela gosta. É o que você falou, ela perdeu a identidade dela completamente. Eu cresci em meio, porque por causa do trabalho do meu pai, a gente mudou muito. Eu sou filha de expatriado, né? Então a gente cresceu mudando muito. E a minha mãe foi uma que ela largou emprego, largou tudo para poder seguir o meu pai na vida que eles escolheram. Foi uma decisão. Mas você vê isso e você vê que chega num ponto que ela quer voltar a trabalhar, mas ela não consegue porque está sempre mudando. Aí, como é que ela foi se achando, né? Sim. Como é que essa mulher que... Às vezes a gente entra numa parceria, a gente tem que ter noção da parceria que a gente está entrando. Sim. Qual é a minha responsabilidade dentro disso e qual é a responsabilidade do meu parceiro. Mas a escolha é sempre minha. Eu escolhi participar disso, eu sei que a vida vai ser desse jeito, como é que eu posso tornar ela mais agradável para mim? Como é que eu posso existir no meio do que é hoje, né? Então, minha mãe, por exemplo, ela foi fazer aula de pintura, hoje ela pinta, ela gosta das artes, ela aprendeu a cozinhar, então ela cozinha. Mas ela não se negligenciou. Exatamente, ela foi se achando. Mas isso é um processo, porque a gente larga de ser uma coisa, eu trabalhei minha vida inteira, larguei meu trabalho, casei, tive filho e eu sigo meu marido hoje. Eu dependo dele para... Sim. Mas como é que eu me acho no meio disso tudo? Como é que eu me faço aqui? Isso existe, tem como fazer. Exatamente. Isso pode acontecer também. Exatamente. Foi até o que eu brinquei uma vez com um missionário, né? O nosso líder da igreja. Eu brinquei com ele e falei assim, o que eu tô fazendo aqui, missionário? Como é que eu vim parar aqui? Aí ele falou assim, você casou com um pastor. Aí eu falei assim, de fato, casei com um pastor. Aí eu brinquei com ele e falei assim, não, missionário, porque a minha profissão
minha profissão, eu sou psicóloga, né? Que bom que a gente está aqui no Psicologia e Propósito, a gente pode juntar uma coisa a outra e tudo mais, e ficou legal. Estou aqui até o momento que Deus falar, não, a partir de agora vocês vão para outro lugar e tudo mais, a gente vai, porque eu resolvi assumir, foi o que você falou, eu resolvi assumir isso junto com meu marido. Sim. Mas como que eu me adapto dentro de cada situação, né? Eu consegui uma profissão onde eu posso trabalhar de qualquer lugar que eu estiver. Exatamente. Né? Tudo bem que o fuso horário, quando eu estava morando na cidade de Cabo, e aí eu atendia paciente de noite, eu atendia até de madrugada. Nossa. Mas foi uma escolha minha, Exato. né? O fuso horário fez essa confusão, mas era uma escolha minha. E apesar de eu dormir 3, 4 horas da manhã, porque eu estava atendendo, tendo que levantar às 7 horas, eu estava feliz. Entende? Então, tem essa questão. Eu estou onde eu escolhi estar, eu sabia onde que eu estava me metendo, como diz minha mãe. Olha onde você está se metendo. Eu sabia onde eu estava me metendo e eu conseguia me adaptar dentro daquilo dali, me tornando feliz e realizada dentro daquilo. Exato. Você pode existir dentro disso Sim, ainda. exatamente. Né? E acho que esse é o segredo. Mas que hoje muitas mulheres casadas não estão tendo ainda essa visão, né? E essa flexibilidade de entender que elas podem se ajeitar ali dentro. Mesmo sendo a realidade do marido, Exato, elas podem se ajeitar ali dentro. Pode. Eu falo, a parceria a gente constrói. Quando você entra num relacionamento, ninguém vem pronto. Ah, mas eu já namorei tantos anos, ele também. Mas são outras pessoas, vocês são seres humanos diferentes. Então, é construir. Como é que eu vou construir isso? Como é que isso aqui é bom para ele, isso é bom para mim? Como é que a gente faz aqui, né? O que eu gosto, o que ele não gosta, o que ele não gosta? É se entender, é construção. E existem momentos, né, que a pessoa precisa começar a reconhecer que ela tem que recomeçar emocionalmente. Que momento é esse? Que a pessoa pode ter ali um start e falar assim, não, eu preciso começar, né, recomeçar emocionalmente. Geralmente a pessoa ela começa a querer entrar nisso quando ela já está, chegou no limite do incômodo. Você já passou pelos mesmos problemas repetidas vezes em diferentes áreas da sua vida. Chega um ponto que você fala, cara, não aguento mais. Alguma coisa precisa mudar. O que eu faço aqui? Eu falo, recomeçar, em qualquer momento você pode recomeçar. Mas, geralmente, quando você leva para você realmente quer fazer uma mudança na sua vida, você chegou já num ponto que você fala, agora não dá mais. Eu não aguento mais ser eu quero ser diferente. Sim. Eu quero fazer diferente do que eu faço. E, como terapeuta, eu falo, né? Terapia é vida. Para te ajudar, não que isso vá resolver todos os seus problemas, mas vai te dar um guia. Sim. Muita gente fala, mas eu leio livro de autoajuda, eu pratico yoga. Não, eu não tem hora que elimino livro nada. de autoajuda acaba com a gente, viu? Eu falo, eu não elimino nada. Tudo adiciono. Tudo eu adiciono. Então, que bom que você faz. Faça, continua fazendo. Se te faz bem, continua fazendo. Mas você pode procurar alguém que vai te guiar, ou você vai aprendendo, vai se entendendo no meio disso tudo para recomeçar, né? Sim. Mas nunca é tarde. O pessoal tem muito medo desse. É tarde para recomeçar. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para recomeçar. Não. Né? Eu costumo falar que eu vi um vídeo, né, falando sobre isso também. Eu comecei a repetir isso. O GPS nunca fala que você errou, fim de linha e para ali e para de funcionar. Ele vai falar recalculando a rota. Não, você errou esse caminho aqui, a gente vai recalcular a rota. E aí você vai conseguir chegar onde você estiver. Se você pode errar mais 3 vezes, ele vai falar recalculando a rota. Ele vai sempre te dar um caminho novo. Exatamente. Né? E é isso que a gente tem que tirar para nossa vida. A gente precisa aprender que, eu cometi um erro. Eu costumo brincar, você atende muitos alunos de medicina. E aí, às vezes, o paciente fala assim, você trabalha com o quê? Não, eu sou administrador, eu sou contador. Eu falo assim, você pode errar. Eu só não falo isso para quem é da área da saúde, porque se errar vai matar o paciente. Mas eu falo assim, você pode errar, você não vai matar ninguém, sabe? Agora, tem uma questão que se você errar e você não se permitir errar, você mata você mesmo. E não é isso que a gente quer, né? Então, assim, a pessoa tem que aprender que ela pode recalcular a rota. Que ela errou, ela pode recalcular a rota. Ela vai conseguir de novo, sabe? Ela vai tentar chegar de novo. E ela pode errar de novo, não tem problema. E ela vai pra frente de novo. E assim vai. Mas as pessoas não se permitem fazer esses erros, né? E não se permite errar, automaticamente não se permite recomeçar. Não se permite nem tentar começar. Exatamente. Não permite nem isso. É interessante porque quem geralmente vem disso fala, mas eu já perdi muito tempo aqui. Você está levando o tempo que é necessário para você. Então, como é que você vai olhar para esse tempo que você passou? O que você pode tirar disso? Porque isso vai te levar, está te construindo, né? Você está se formando, é uma formação ali. Eu nunca vejo erro, problema com uma coisa que, tipo assim, acabou, não cheguei a lugar nenhum. Não, você sempre chegou em algum lugar. Sim. Você sempre aprendeu alguma coisa.
Você sempre desenvolveu alguma habilidade nova, alguma coisa ali que te tornou quem você é hoje. E, principalmente, olhou para trás e você fala, cara, aquilo eu não quero mais. Sim. Isso foi fundamental para você entender que aquilo você não quer. Você quer uma coisa diferente. E a gente muda. A gente muda e a gente pode mudar. A gente pode mudar. A gente pode mudar. Mas aí vem a dificuldade de muitas pessoas entenderem isso, né? Que a gente pode mudar. E que, da mesma forma que a gente pode mudar, a gente pode aprender. Eu acho tão bonito quando eu vejo, assim, pessoas de mais idade aprendendo a fazer alguma coisa nova. Geralmente eles começam a se descobrir depois que se aposentam, né? Que aí tem um pouco mais de tempo e tudo mais. E aí começam a fazer uma coisa nova, querem aprender uma coisa nova. Sei lá, aprende um instrumento musical, aprende pintura, aprende, não sei, começa a entrar numa atividade física que ela nunca imaginou que ela faria na vida dela. Exato. E eu fico assim, gente, olha a prova de que a gente pode tanto mudar quanto aprender coisas novas, né? Exato. E aí a neurociência fala sobre isso, sobre a plasticidade, a neuroplasticidade do nosso cérebro, né? Então, assim, a gente pega até estudos de pessoas com Alzheimer, né? Sim. E a gente vê da importância de você estar ali, você fazer terapias com aquela mental. pessoa e tudo mais, para ela ter ainda a oportunidade de aprender coisas novas e tal. Sim. A gente fala, gente, nunca tá perdido. Se tem vida, tem como fazer mudança, tem como aprender, entendeu? E eu acho isso muito interessante. Isso é muito legal. Na psicanálise, a gente tem as pulsões, né? Que é a pulsão de vida, a pulsão de morte. Como é que a gente entende? Bem básico, assim. Pulsão de morte. Você pega um senhor de idade ali, que já está caminhando para o fim, né? Sim. Você começa a ver que ele sempre repete. Então, ele acorda do mesmo lado, ele coloca o mesmo sapatinho, ele toma café na mesma xícara, escova os dedos. É a mesma ordem. Quando você não cria, você só repete, é pulsão de morte. Porque você está ali, ó, só aqui. Sim. Né? Agora, como é que a gente entra nessa pulsão de vida? A pulsão de vida é criação. Eu lembro divertidamente. É a explosão ali, é criação, é se encontrar, é fazer coisas novas, fazer coisas diferentes. É você levantar da cama hoje, abrir e falar assim, tá, qual xícara eu vou escolher para tomar café? Coisas pequenas. Não quero a mesma, Não quero a outra. mesma, eu quero fazer diferente. E isso vai para os pensamentos, para a maneira que eu falo comigo mesmo. Se você começar a reparar, a hora que eu durmo, a hora que eu acordo, geralmente a gente é reinado pelo mesmo tipo de pensamento. Sim. A gente dorme pensando a mesma coisa, acorda pensando a mesma coisa. Aí eu vou dormir, eu continuo pensando naquilo. Acordei, eu continuo pensando naquilo. Como é que eu vou mudar? Nunca. Não vou, eu tenho que quebrar. E como é que eu quebro? Prestando atenção no que eu estou fazendo. Quebrando. Eu falo, hábito é aquilo que eu faço sem saber que eu estou fazendo. Sim. Enquanto eu estiver fazendo sem saber que eu estou fazendo, é um hábito. Que a gente trabalha com o inconsciente, né? O inconsciente, ele te leva a fazer coisas que você não se percebe. Por que eu ajo dessa maneira? A partir do momento que você traz para a consciência, você tem consciência que você pensa dessa maneira, que isso é um problema para você, que você age assim, Sim. aí deixa de ser um hábito, ele vira uma escolha. É isso. Você vai escolher o que você quer fazer ali. É isso. Deixa de ser um hábito e torna uma escolha, por favor. Exatamente. É isso aí. Marília, acabou o tempo. Muito obrigada. Dava pra falar mais, não dava? Nossa, dava pra ficar bem mais aqui. Passa pra gente suas redes sociais. Passo sim. PC, Marília Rosseto, com 2 S e 2 T's. É isso aí. O Marília também tem 2 L's. Um só. Um só? Um só. Colocaram na minha ficha com 2, por isso que eu achei que era com 2. Muito obrigada, Marília, Obrigada pela a sua você. presença. Foi uma Eu conversa que agradeço. muito enriquecedora. Eu E que seja agradeço. bem-vinda para voltar mais vezes. Nossa, eu que agradeço. Muito obrigada mesmo, viu? E você de casa entendeu todo o recado, né? Sempre tem tempo de recomeçar. Recomeça aí a reconstruir a sua autoestima. Que, ó, vai dar bom, com certeza. Tá bom? Não deixa de seguir a gente nas redes sociais. O meu Instagram, você já sabe, @psi.laissaadria. O nosso Instagram do canal, @canal.cjc. E, ó, serviu para você o programa? Claro que serviu. Então, manda para outra pessoa também, lá no YouTube, no canal CJC Oficial. Encaminha para ela que serviu para você, vai servir para ela também. Muito obrigada pela sua companhia. E a gente se vê de novo no próximo Psicologia e Propósito. Até lá.